Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus. Iremos ler hoje o Salmo 34. Nós vamos hoje começar do 34, do versículo 11 ao versículo 22. Vamos dar continuidade à nossa leitura e exposição. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empena-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam o justo, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que o odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos dando continuidade hoje à leitura do Salmo 34, que tem por título Provai que o Senhor é bom, e por subtítulo Salmo de Davi, quando se fingia amalucado na presença de Abimeleque e por este foi expulso. Como nós vimos na vez passada, até retratamos o questionamento de João Calvino a respeito desse momento que Davi ficou amalucado, se essa forma dele foi a forma que Deus o ensinou a querer fugir daquela situação, se essa forma que ele se usou foi uma forma usada por Deus para que ele saísse conseguisse a fuga. E nós observamos que Davi, naquele momento, o rei Aquis já tinha considerado ele para entrar na sua família. E Davi não precisava se usar daquelas formas erradas, não precisava ter se contorcido, onde não precisava ter dado uma de doido para poder se escapar, se safrar. E nós vimos também que muito difícil ele estava numa situação que ele estava muito aflito. Por isso que ele recorreu a esse método, mas que ainda assim não justifica o método que ele recorreu, porque como ele foi chamado por Deus de forma singular para ser rei, o Senhor ia proteger Davi, ia garantir vitória para ele em todo momento, onde quer que ele estivesse. E nesses salmos aqui a gente vai observar que ele vai falar, não a respeito desse assunto diretamente, mas de forma implícita, como eu e você temos que nos comportar diante de situações adversas como essas. Então vamos continuar hoje o versículo 11, e qualquer dúvida que o irmão ou a irmã tiver, volte lá para o 34a, que nós estamos explicando direitinho lá, segundo a palavra de Deus. No versículo 11 ele fala assim: Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi, de forma afetiva, ele fala: Vinde, filhos, e escutai-me. Primeiro ele chama que os povos cheguem-se até ele, que os israelitas cheguem até ele. Depois ele fala: escutai-me. Não só chegues e fique olhando, mas escutai-me. Não só tente ouvir um barulho, mas dê atenção para o que eu vou dizer agora. E ele diz: eu vos ensinarei o temor do Senhor. Nesse momento, ele vai dizer: só vai aprender o temor do Senhor aquele que tiver com bastante atenção. E eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele começa dizendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 12: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Essa pergunta de Davi não se parece ser uma pergunta, parece ser uma retórica, onde
não se tem uma resposta. É como se ele dissesse assim: quem é aquele que não quer viver bem nessa vida? Quem é o homem que não deseja crescer nessa vida, que não deseja atingir seus objetivos nessa vida e viver bem? Quem é que não quer ter isso? Então todos querem. Mas, segundo o raciocínio e a explicação dos Salmos, ele vai colocar alguns crivos para que o homem possa viver bem, o homem possa atingir seus objetivos. Ele vai dizer assim no versículo 13: refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Refrear a língua do mal não é uma coisa fácil. Por que não é uma coisa fácil? Porque a boca só fala que o coração está cheio. O nosso coração, nós sabemos que ele é um coração que ele não é alinhado com o Senhor. Ele procura se alinhar pela graça e misericórdia de Deus e pelo seu Espírito Santo. Mas, em se falando nos sentimentos, nos pensamentos, a mente do homem é depravada. O coração do homem é propenso para o mal. Quando o homem pensa que está fazendo alguma coisa boa para um alguém, se ele olhar direitinho aquela coisa boa que ele está fazendo para um alguém, é porque ele quer ser recompensado por aquela coisa boa que ele está fazendo. Então o homem, ainda quando faz alguma coisa boa, ele quer ser recompensado, quer ser compensado. Ele está atendendo uma necessidade sua de querer atender o próximo. Isso faz parte da necessidade do ser humano, de querer se relacionar e atender o próximo. Nesse momento, o homem pode achar que está se fazendo uma coisa boa, mas não está. Então, se o coração do homem é perverso, como é que o homem, nesse momento, ele vai refrear a sua língua do mal? Quando ele diz assim: refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente, ele vai dar uma orientação. Primeiro ele diz o que é que nós temos que fazer. Depois ele vai dizer como nós temos que fazer. Ele vai dizer assim: aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Essa é a parte mais difícil. Aparta-te do mal. Porque nós sabemos que o mal ele prospera. O mal ele consegue se dar bem nessa vida. Porque esse mundo jaz do maligno. E nós que temos necessidades físicas, necessidades sociais, queremos também participar desse bem-estar. Mas temos que nos apartar desse mal que pode querer nos dar esse bem-estar. Porque quando ele fala aparta-te do mal, ele diz para que eu e você não amemos esse mundo, nem as coisas que há nesse mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, o desejo desordenado da carne, o desejo desordenado dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus. Não é fácil. Quando ele fala, aparta-te do mal. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai só dizer que nós temos que nos apartar do mal e ficar de longe e vendo os bens, as pessoas boas sofrerem e não a ajudarmos. Porque ele vai dizer, aparta-te do mal e faz o que é bom. Veja que nós temos que nos apartar do mal, segundo o salmista está dizendo, e faz o que é bom. Isso ele está falando para o povo de Israel. Ele diz lá para o povo de Israel, olha, vocês apartem-se do mal e fazem o que é bom. E ele continua dizendo ainda assim, procura a paz e empena-te por alcançá-la. Veja que, quando ele fala, e procura a paz e empenha-te por alcançá-la, é como se ele dissesse, olha, não é fácil o que eu estou pedindo a vocês. Se vocês quiserem, povo de Israel,
procurar saber quem é o Deus de vocês e procurar ter longevidade nessa vida com o Senhor. A longevidade que ele está falando nessa vida com o Senhor é ter a paz de espírito, é ter a paz de alma e estar pegado no Senhor, de forma que as coisas desse mundo, elas não fazem parte do contexto da vida daquele que ama o Senhor. Porque ele consegue, na situação difícil, na situação que as coisas não parecem chegar na casa dele, ele consegue ainda assim ser feliz no Senhor, porque ele está apegado ao seu Senhor. A felicidade do Espírito Santo que aquece a sua alma faz com que ele se complete em Deus. É essa forma como o salmista está ensinando para os israelitas, quando ele fala: aparta-te do mal, pratica o bem e procura a paz, e empenha-te por alcançá-la. Nesse momento, empenhar-se em alcançá-la é como se fôssemos entregar alguma coisa em troca por alcançá-la. O que nós poderíamos empenhar por alcançar a paz? Nós poderíamos empenhar o nosso orgulho. Nós poderíamos empenhar a nossa força, nossa própria força. Nós poderíamos empenhar o nosso rancor, o nosso ódio, empenhar tudo aquilo que achamos que é interessante para que sobrevivamos nesse mundo. Porque lembramos que Israel, quando Davi está dizendo isso, Israel, ele está falando diante dos guerreiros, diante das pessoas que deveriam lutar contra os filisteus, os amorreus, os cananeus. E assim ele fala: empenha-te a alcançar a paz. Entregue tudo aquilo que você acha que é importante, ele está dizendo para os homens de Israel. Os olhos do Senhor, no versículo 15, repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Nesse momento que esse homem empenha-te em alcançar a paz, ele se entrega totalmente a Deus para que o Senhor seja a sua justiça, o Senhor seja louvado pela seu exemplo de vida. Ele diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Davi diz nesse momento que os israelitas têm que empenhar-se para obter a paz, mas que quando eles forem acossados pelos ímpios, forem destratados pelos soberbos, forem destratados pelos religiosos de sua época, desconsiderados, eles teriam que buscar ao Senhor, porque os ouvidos estariam abertos e teriam que clamar ao Senhor, e o Senhor iria ser o seu socorro. No versículo 16 ele vai dizer: o rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhe extirpar da terra a memória. Aqui Davi diz para o povo de Israel nesse momento que se os olhos do Senhor repousam sobre os justos, o rosto do Senhor, que é um rosto que está mostrando a sua insatisfação porque está agredindo os seus justos, está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Que nesse momento os israelitas deveriam confiar no Senhor diante das calamidades que os assolavam, quando eles procuravam a paz, quando eles procuravam se apartar do mal e praticar o bem, que eles procuravam amar a vida, mas amar a vida com Deus, não sem Deus. No versículo 18, ele vai dizer: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Aqueles homens que se apartam do mal, Davi está dizendo, que praticam o que é bom, empenham-se por alcançar a paz. Esses homens que procuram o Senhor, clamando ao Senhor, eles
ele está dizendo que perto está o Senhor. Os ouvidos do Senhor estão próximos, porque perto está o Senhor. Dos que têm o coração quebrantado, que se esses homens, se os israelitas buscarem o Senhor com o coração quebrantado, de forma humilde, o Senhor os escutará e atenderá ao seu clamor. O Senhor os abençoará, porque perto está o Senhor. E ele fala, e salva o de espírito oprimido. E não só está perto do Senhor, como ele salva, ele liberta da opressão. No 19 ele fala, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de toda o livra. Nesse momento o salmista está chegando com o povo de Israel, os que estão escutando, os que ele diz, vinde a mim, filho, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele diz assim, muitas, não são poucas, muitas são as aflições dos justos. Se o justo tem uma aflição hoje, não tenha dúvida, outra aflição aparecerá amanhã. Porque é pela aflição que o Senhor Deus prova e aprova os seus justos. É pela aflição que ele capacita os justos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Se por um lado, se são muitas, por outro de todas, nenhuma o justo vai ficar sem ser atendido. Mas quando ele fala que todas ele vai atender, é toda dentro da expectativa de que o Senhor está aprovando e está capacitando. É toda na expectativa de que o Senhor ele pode deixar o justo passar muito tempo sem alimento, sem água e sem emprego também, para que ele cresça diante do Senhor. Mas que em determinado momento, determinado tempo, o Senhor Deus o acode. Porque o Senhor de toda os livra. E no versículo 21, ele vai dizer, no 20, aliás, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer é quebrado. É como se dissesse, o Senhor conhece todos os cabelos de sua cabeça. Ele preserva-lhe tudo que pertence a ele. Quando fala que nenhum osso é quebrado, não podemos tomar ao pé da letra, porque nós veremos cristãos que foram decapitados, cristãos que foram cerrados ao meio, que eram justos também. Aqui, quando ele fala dessa forma, ele está dizendo que o Senhor conhece toda a estrutura da pessoa. O infortúnio, 21, matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Nós temos um provérbio popular que diz que o mal por si só se destrói. É o que ele está dizendo aqui, o infortúnio matará o ímpio. E os que odeiam o justo serão condenados. Eles morrerão pelo seu próprio veneno. E para finalizar, meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 22 ele vai dizer, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nesse momento, nós estamos observando que ele está dizendo, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Que se por acaso o justo, ele sofrer nesse mundo, para que por ele seja exalado o perfume de Cristo, ele sofra descontentamento, ele sofra perseguição, ele sofra injúrias, ele sofra de muitas formas. Aqui ele está dizendo que se o justo sofrer dessas formas, o Senhor resgata a alma dos seus servos, que o Senhor é eterno leva ele para morar nos céus. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a promessa que nós temos, que não seremos condenados. Moraremos um dia com Deus.
No próximo capítulo, no próximo bloco, iremos estudar o capítulo 35, que é Castigo dos Adversários. Peço que os irmãos inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Amém.